Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês, hoje no T3 Plus, da Team Hi-Fi. É um fone que me impressionou bastante, foi bem legal ali, acho que ele tem um pouco na competição ali com o Aria, e eu vou fazer bastante comparação entre eles aqui, tá? Bom, vamos lá, parte de unboxing aqui. Ele vem com essa caixa por fora e ele vem nesse case. Nesse case, se puxa, essa parte ela sai, e aqui você tem os dois fones que eles vêm apresentados e aqui vem as ponteiras. Das ponteiras, eles vêm 6 pares de ponteiras, então tem uma grande gama de ponteira, mais um par de ponteira de espuma. E também ele vem com esse saquinho de transporte, que eu acho que é bem legal ali, só que não vai proteger seu fone se você estiver colocando ele numa mochila ou desse tipo de coisa assim, então vai ser bem tranquilo ali mesmo. Então direto os fones aqui. Os fones ele vem nesse corpo diferente, então diferente dos outros fones da Team Hi-Fi, ele já tem esse formato anatômico, ele encaixa muito melhor, ele tem essa rebarba aqui também que ele fica no encaixe da orelha, então ficou muito melhor o fone assim. O fone é bem bonito, ele vem com essa parte como se fosse um mármore assim na parte da frente dele, acho que não vai dar pra ver direito na câmera, mas ele é bem bonito mesmo, bem interessante. Na parte do cabo, um cabo bom, um cabo com uma boa qualidade, enrola pouco. Eu gostei bastante do cabo, apesar dele parecer ser simples, eu gostei muito do cabo. Tipo, pra mim, um dos cabos, assim, acho que tirando do Spring 2, que eu gosto muito dele, acho bem melhor o cabo dele, mas esse daqui é um dos melhores cabos que eu também já usei, tá? Essa ponteira aqui, então, de metal, então as duas ponteiras, tanto aqui quanto que vai encaixado aqui no fone. É uma ponteira de 2 pinos, então acho que, pra mim, eu prefiro muito mais do que o MMCX, que é a do Team T2, então pra mim ficou muito interessante essa parte do cabo. Em relação ao conforto, ele, como eu falei, tipo, por ele ser nesse formato anatômico, ele é muito melhor, então ele é muito mais confortável pra mim, encaixa muito mais na minha orelha, eu consigo passar bem mais tempos com ele. E a parte de isolamento também é muito boa, então enquanto isso não tenho nada que reclamar. Entrando um pouco então direto na parte do som dele, o som dele, diferente do Team T2, ele tem graves, bem mais graves ali do que o T2, os médios são um pouco recuados e os agudos ali estão na medida certa. Então, mas o timing dele ali ficou muito legal, ficou muito gostoso de se ouvir. Então ficou um fone bem interessante mesmo ali, que me impressionou muito. Eu vou comparar bastante ele com o Aria em cada parte dele, porque eu acho que eles têm duas características bem distintas, de uma maneira bem geral. O Team T3 Plus, ele é mais musical do que o Aria, e o Aria é muito mais técnico, muito mais detalhado. Então isso acho que faz a diferença principal entre os dois. Entrando direto na parte dos graves, então. Os graves deles são bem levantados, assim, em relação somente comparado com o T2, mas em relação ao Aria eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo nível. Então ele tem bastante presença no subgrave, e ele também tem uma presença legal ali na parte dos médios graves, que acaba até indo um pouco ali para a parte dos médios. Nessa presença, o que acontece? Eles não são graves rápidos, então eles são graves um pouco mais lentos, e eles são graves bem mais cheios ali, então ele não tem muita definição também entre eles. Diferente do Aria, por exemplo, que ele teria um pouco mais ele tem um pouco mais de definição, e os graves são mais rápidos do que no T3 Plus. Qual que é a diferença principal para mim em relação aos graves? No Team T3 Plus, ele é aqueles graves que nem eu falei, o Aria ele tem um grave seco, ele é um grave como se fosse um tambor. Desse daqui, ele é um grave um pouco mais, como se fosse um boom, um pouco mais cheio, um pouco mais redondo ali. Então eu acho que essa é a principal diferença. Particularmente eu prefiro muito mais o grave desse fone do que o do Aria, tá? Beleza, entrando então na parte dos médios. Os médios eles são um pouco recuados, mas é pouca coisa. Ainda assim, fica tudo soando bem natural ali, bem interessante. Fica tudo muito agradável de se ouvir. Então eu consigo passar várias horas ali com ele tranquilamente. Na parte de detalhamento, ele não tem tanto detalhamento quanto o Aria também. O Aria é bem mais detalhado do que o Team T2, ou do que o T3 Plus. Mas ainda assim, eu acho que os médios do Aria são bem melhores do que o Team T3. Mesmo ele sendo um médio muito bom, só não que ele seja ruim. Mas pelo Aria ele ser mais técnico, ele ter um pouco mais de detalhamento, ter um pouco mais de presença na parte dos médios, eu acho que os médios do Aria é melhor do que o Team T3 Plus. Indo para a parte dos agudos, então, os agudos eles são presentes e tudo, eu acho que faltava um pouquinho mais ali, principalmente para dar um pouco mais de detalhamento na música, e também eu gosto um pouco mais de fones que tem um pouco os agudos um pouco mais presentes, então isso me agradaria mais. Mas ao mesmo tempo ele não é fatigante, como ele tem um pouco, ele é na medida ali, você consegue passar muito tempo ele tranquilamente ouvindo ali, e ele também, só que ao mesmo tempo ele não é tão detalhado quanto o Aria também. Então assim, em questão de detalhamento, acho que tanto nos médios, graves e agudos, o Aria ele é mais detalhado. Ele tem as passagens um pouco melhor também ali, então essa acho que é a principal diferença entre esses dois fones.
Na parte de imagem, a mesma coisa, a imagem é ok, nada demais. O palco sonoro também é bem pequeno, do Aria ele é um pouco maior o palco sonoro dele, ele tem um pouco mais de espaçamento, mas também os dois ali acho que é bem tranquilo ali, não dá para esperar muito também neles da parte de palco sonoro. Indo então direto para a parte de conclusão. Em relação aos dois fones, a diferença maior para mim é o Aria é bem mais detalhado, bem mais técnico, então eu acho que ele tem um pouco de vantagens nesse lado. O TIM T3 Plus, ele é mais musical, ele é mais envolvente ali, você acaba conseguindo passar horas ali com ele, você nem percebe, então ele é muito gostoso de se ouvir. O grave dele é diferente do Aria, o Aria tem aquele grave um pouco mais seco, mais estilo tambor ali, enquanto o do T3 Plus é um estilo mais redondo, mais musical, mais estilo bumbo ali mesmo. E eu prefiro muito mais a parte desse grave do T3. Pensando um pouco assim em relação a montar a parte de fones e tudo mais, eu prefiro ter um T3 Plus justamente porque os graves me agradam mais. Esse estilo de grave que ele tem é muito mais agradável para mim. E ao mesmo tempo, a parte de tecnicalidades do Aria, talvez com os fones melhor que eu vou que a gente vai começando a fazer ali a parte da nossa coleção, então ele acaba meio que suprindo essa necessidade. Então eu prefiro ter o T3 Plus na minha coleção, e com certeza esse aqui vai fazer parte dela, porque eu gostei muito dele e uso ele constantemente agora, e o Aria já não faz muito parte mais dessa gama dos meus fones. Mas ainda assim, os dois são muito bons, então se você quer um fone mais detalhado, mais técnico, vai para a parte do Aria, e se você quer um fone mais musical, mais envolvente, vai para o T3 Plus. É continho, pessoal. Se quiserem ver mais reviews, segue o canal que a gente vai estar postando aí pra vocês. Valeu e até a próxima.